Boa tarde, ô Glória, chegamos, sejam todos bem-vindos, boa noite, de onde você estiver vendo essa live, né, que Jesus te abençoe. Se você está aqui comigo no ao vivo, seja muito bem-vindo também, e para você que está vendo pelo YouTube também, que Jesus te abençoe, que essa live seja um divisor de águas para a sua vida. Nós estamos numa série de palavras sobre libertação, princípios de libertação, para que a gente possa se aprofundar em alguns assuntos. É muito importante você entender esses princípios básicos da libertação, né? Libertação é para crente? Libertação é para quem? Eu tenho 10, 15, 20 anos de crente, eu preciso de libertação? Então, aqui nessas lives de princípios de libertação, a gente está falando sobre esses pontos, né, importantes para a nossa vida, para a gente entender o que é libertação. Então, seja bem-vindo, que Jesus te abençoe, que seja um dia de bênção para a sua vida. Bem-vindo, Ivete, Jesus te abençoe, Isabela, Juliana, oh, glória a Deus. Gente, segunda-feira, iniciamos com mais um tema importante nessa área. E eu já quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estão comigo aqui ao vivo, né? Sheila, Kelly, Eliane, muito bom ter vocês aqui comigo. E vocês também que estão no YouTube, se sintam bem-vindos nesse canal. Que Jesus te abençoe muito, tá? Tenho certeza que Ele vai falar com você em algum ponto dessa nossa conversa aqui, que é bênção para a sua vida também, assim como tem sido para mim, porque a libertação, ela começa aqui, ó. Ela começa na mente, tá, gente? É uma cadeia, como a Bíblia fala do sofisma. Toda palavra que se levanta contra o conhecimento de Deus, pelas instruções, pela orientação, pela Bíblia, pelo ensino, a gente vai quebrando barreiras, limitações, tá? Então, é muito importante o conhecimento. Estou aqui para ajudar você. Seja bem-vinda, paz a todas vocês. Kelly, Cris, Marli. Eita Deus, coisa boa. Muito bom, né? Vou orar por vocês. Vou orar pelo nosso momento aqui. Boa segunda-feira, boa semana. Vamos lá? Vamos fechar os olhos para a gente orar, agradecer ao Senhor. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, por causa da Tua graça, da Tua bondade. Porque o Senhor estabeleceu esse tempo para que estarmos aqui. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de levantar mais um dia e poder falar, Senhor, da Tua palavra. Obrigado por cada ovelha Sua que está aqui, Senhor, cada irmã, cada irmão, cada pessoa que vai entrar nessa live, aonde ela vai chegar, Pai. Que seja um divisor de águas na vida de muita gente. Que haja um romper, Senhor, na mente, no coração e na vida, Senhor. Pai, nos ajuda, nos auxilia nesse momento. Eu peço ajuda do Espírito Santo para essa live, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Cris, seja bem-vinda, Kelly. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tópico. Então, essas lives, né, segunda, quarta, a gente está falando aí sobre esses princípios que é muito importante de libertação. Eu já quero falar sobre esse assunto também, que muitas vezes a gente vai falar sobre proporções bíblicas, ou seja, a gente não pode generalizar, né? Nem para um lado, nem para o outro. A gente não pode dizer assim, heranças acabou na Bíblia, não existe mais. E nem podemos dizer que já estamos em Cristo, nova criatura somos e acabou, eu não tenho mais responsabilidade pelaquilo que eu fiz. Então a gente vai falar sobre esse assunto aqui, porque nós estamos na terra. Então presta bem atenção que essa palavra ela assim é de extrema importância. Presta bastante atenção. Nós estamos na terra e tudo que nós ligamos, Mateus 18:18. Mateus 18:18 é o versículo principal, né, quando a gente lida com batalha espiritual e libertação. Tudo que a gente liga na terra, a gente liga no céu. Tudo que a gente desliga na terra, a gente desliga no céu. Então, quando eu cometo
seja qual for, né, o pecado, ou desobedeço um princípio, uma lei, um mandamento do Senhor, eu liguei algo na terra e liguei no céu. E às vezes a gente vai orar a Deus, né? Deus vai resolver, sim. Quando eu oro, peço perdão do meu pecado, eu resolvo o problema com a eternidade em relação ao meu pecado. Mas se eu quero viver 70, 80, 100 anos na terra, né, eu preciso resolver aquilo que eu liguei. Então, a herança, ela segue uma geração enquanto alguém não desligar isso. Tá? A gente vai ver isso aqui. Amém? Então, é só a gente olhar, por mais que você esteja na igreja, 5, 10, 15 anos, olha para dentro da igreja, olha para a sua história, olha para a história da sua família, vê se as coisas não vêm se repetindo, né? Então, isso fala de herança. Então, a gente precisa dividir. Existe a responsabilidade pessoal e existe a herança. Então, como vamos trabalhar bastante com o conceito das heranças espirituais também, daqui para frente, né? É importante que a gente estabeleça essas proporções encontradas na Bíblia sobre estes dois conceitos. Paz, Gi, Sônia, todas vocês, bem-vindas em nome de Jesus. Então, a gente precisa trabalhar com esses dois conceitos de herança e responsabilidade, tá? Sempre que lidamos com um assunto dando uma ênfase desproporcional à ênfase que a Bíblia dá, acabamos construindo um ensino desequilibrado. Então, tem que ter cuidado com determinados ensinos, né? Que fala assim para você, não, já está em Cristo Jesus. Você não precisa fazer mais nada. Perigoso isso. Porque nós estamos falando de vida terrena. Tá? Não estou falando que você tem que pagar preço, você não tem que mais sacrifício, né? A gente está falando de responsabilidade pessoal. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Né? Então, tudo que eu ligo na terra, eu ligo no céu. E a Bíblia nos dá a opção de desligar. Tudo que eu desligo na terra, eu desligo no céu. Então, eu preciso saber como que eu desligo isso, né? Com a oração e o que mais? O desligar, como é que eu faço? Então, fica aqui comigo que eu vou te contar mais algumas coisas sobre isso, tá bom? Amém. Amém, vamos orar. Vamos orar sim. Olha, depois vocês entram lá no grupo do Telegram. Todas vocês que não estão aqui, tem um grupo meu aqui na minha bio. Lá a gente conta testemunha, a gente faz oração. E quando eu acabar aqui, eu vou fazer uma oração lá no Telegram. Tá bom, gente? Todas vocês que estão aqui comigo no ao vivo e vocês que vão entrar depois, entra no meu Telegram que eu vou fazer uma oração lá de guerra pela sua vida, pela sua saúde. Tá bom? Combinado? Então entra lá no meu Telegram. Mantalita, como que eu entro? Aqui na minha bio tem um link que vai te levar para lá, tá bom? Ou você pode chamar o meu suporte, que é a Juliana, que ela também pode te ajudar. Então, nós não podemos... sempre que lidamos com um assunto, né, dando ênfase desproporcional, a ênfase que a Bíblia dá, acabamos construindo um ensino desequilibrado. Comparativamente, então, nós podemos afirmar, assim, de modo geral, vamos falar assim, de modo geral, que a ênfase bíblica na responsabilidade pessoal, ela tem uma porcentagem. Então, a gente, pelo estudo, né, na área de libertação e batalha espiritual, a gente, com base na Bíblia, entende que 70% é de responsabilidade pessoal. E 30% é de herança, que você herda, né? Então, na prática, a responsabilidade e a herança são princípios implícitos, um no outro. São inseparáveis. Toda escolha pessoal gera consequência de caráter coletivo. Eu vou explicar isso aqui. Toda escolha pessoal, então, por exemplo, se hoje eu faço uma escolha como mãe, como uma responsável pelo meu lar, eu e meu esposo, isso vai ser transferido, as consequências da minha escolha, para a minha geração. Entendeu? Então, toda escolha pessoal gera consequência de caráter coletivo. Lá em Êxodo 20, Deus fala assim, eu sou um Deus zeloso. Né? Ele está falando ali sobre idolatria. Então, ele continua dizendo que serve para tudo aquilo que a gente faz. Eu sou um Deus zeloso.
E eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço justiça até 1000 gerações, olha como é que Deus é bom, daqueles que me obedecem. Então a gente precisa entender isso, tá? Existe aí uma proporção. O pessoal, ele afeta o coletivo. E o coletivo influencia o pessoal. Então, o pessoal afeta o coletivo. E o coletivo influencia o pessoal. Então, por exemplo, às vezes você vê na geração de pessoas, o bisavô tinha um comportamento, vamos botar aqui o álcool, né? E aí o avô também tinha. Foi passando de geração para geração. E aí o filho também foi herdando, ou seja, o coletivo influenciou no pessoal. Então, dentro de uma família que tem um comportamento, você querendo ou não, isso vai influenciar no pessoal de cada um. Então, esse é um princípio ativo para se construir uma cultura. Então, se constrói uma cultura dessa forma. Tá bom? É o que a ciência define como o princípio da corresponsabilidade. A essência da responsabilidade é a escolha, gente. Então eu não posso espiritualizar tudo quando existe a escolha. Por isso que eu ligo na terra. Por isso a Bíblia está recheada da gente ver homens e mulheres que plantaram com as suas escolhas. Então, estou falando de proporção, de herança, de responsabilidade. Então, quando eu entendo isso, por mais que eu vou fazer um ato profético com vocês, né? Por exemplo, na imersão de cura interior, que vai acontecer dia 23 de março, a gente vai fazer vários atos proféticos para te desligar de várias feridas na alma. Né? A ferida da rejeição, a ferida do aborto, né? A ferida do luto, a ferida da traição, a ferida do abuso. Então eu vou te desligar. A gente vai fazer atos proféticos aqui. Vamos orar, vamos desligar como a gente chama das regiões celestiais, na oração. E depois eu vou passar um ato profético para você fazer. Que você vai consolidar no natural. Tudo aquilo que a gente vai orar, depois você vai consolidar no natural. Entende isso? Para a gente poder afirmar e cancelar aquilo que a gente fez. Então é profético, é espiritual, porém também é de responsabilidade pessoal. Então dia 23 de março nós vamos estar fazendo e vai ser tremendo. Thalita, eu não vou poder estar nessa data. Eu posso entrar mais tarde? A gente vai ficar numa média aqui de 4 horas. Vai ter um intervalo, mas vai ser ensinos profundos que vai ser libertador. Eu estou preparando já o material e eu estou vendo assim, falo, meu Deus, uau, vai ser tremendo, gente, vocês não estão entendendo, vai ser muito, muito, muito sobrenatural. Os conhecimentos que vêm ali, os testemunhos. Então, assim, não adianta a gente só orar, a gente precisa buscar conhecimento, desligar no físico e no espiritual. Então, é um tratamento. Vai ter tratamento, vai ter o remédio, como que a gente faz. Então é profundo, por isso que é imersão, é profundo, tá bom? Se você quer participar, você precisa entrar aqui na minha bio e pedir o de suporte, tá lá. Imersão de cura interior. Toca lá e se inscreve. Você pode entrar, se você não puder entrar às 2 horas, a gente vai começar às 2 horas. Se eu posso entrar 3, se eu posso entrar 4, entra no horário que você puder. E depois vai ficar salvo 1 ano na plataforma que você vai ter para você poder rever, para você participar, tá bom? Mas não deixa de fazer a sua inscrição e dar o primeiro passo, porque a cura só acontece quando eu enfrento a responsabilidade que é minha, tá bom? Amém? Então, amém, bom dia, paz. A essência da Então, a gente entende pela libertação que a ciência ela define como princípio da corresponsabilidade.
É o que a ciência define, né? Como o princípio de corresponsabilidade. A essência da responsabilidade é a escolha. A essência da herança é a influência. Preste atenção aqui que eu vou te falar novamente. A essência da responsabilidade é a escolha. Eu que escolho. O homem tem o poder de decisão. Lembra lá do Jardim do Éden? Sempre foi assim. A escolha. E a essência da herança é a influência. Uma influência não é uma obrigação, gente. O caráter, o destino e a vida são construídos pela escolha. Lá em Neemias, no capítulo 9, você vai ver, Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9, quando ele entende que eles estão no cativeiro por causa da herança, dá uma olhada na oração deles. Dá uma olhada como que eles oram. Eles falam assim: Deus, nós pecamos contra. Nós. Todo tempo ele fala nós. Eles entenderam que eles estavam no cativeiro por causa da desobediência dos pais deles. E quantos de nós estamos em cativeiros emocionais, espirituais, por situações que a gente passou na herança e também por responsabilidade nossa. Entendeu? Então a gente precisa resolver isso responsavelmente. Eu não posso apenas levar só para um lado. Então eu comecei falando aqui para vocês desde o início sobre proporção bíblica, tá? Porque é importante estabelecer a proporção encontrada na Bíblia sobre herança e responsabilidade. Sempre que lidamos com um assunto dando ênfase desproporcional, acabamos construindo um ensino desequilibrado. Então eu não vou ensinar nada aqui para vocês tendendo somente para um lado. Estaria sendo antibíblico. Então cuidado pelos lugares que a gente vai, que somente vai orar e vai resolver o problema. Não, tem que responsabilidade nossa. Tem como a gente desligar isso de modo na terra, né? A gente vai contar muita coisa dentro da imersão que vai ser assim tremendo. Divulga, chama pessoas para esse lugar, para eles participarem dessa cura que a gente vai viver dentro da imersão. Vai ser um tempo assim de profundidade, tá? Então vamos lá, continuando aqui. A essência da herança é a influência. Uma influência não é uma obrigação. O caráter e o destino, o destino e a vida são construídas pelas escolhas. Então depois vocês leem Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9, você vai ver uma oração deles falando que nós pecamos contra o Senhor. E eles estavam no cativeiro por causa da desobediência dos pais. Basicamente temos dois tipos de escolhas. Que está lá em Deuteronômio 30. Pus diante de ti a vida e a morte. Preste atenção aqui. Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha como é que Deus trabalha com descendência. Ou escolhemos a obediência, produzindo vida e prosperidade, ou escolhemos o pecado, produzindo morte e castigo na forma de infortúnios e perseguições variadas. Às vezes, gente, não é somente as perseguições e os infortúnios. Mortes são espirituais da vida dos filhos. Entendeu? Consequências nas emoções deles. Às vezes no casamento, às vezes nas emoções das nossas descendências. Então são várias áreas, vários infortúnios que acontecem por conta de uma herança espiritual e uma responsabilidade nossa. Então, às vezes o teu filho não vai ter problema numa área, né? Mas ele vai ser infortunado em outras. Então a gente precisa entender sobre isso. A obediência produz um crédito de justiça em uma perspectiva pessoal, ou seja, para que vivas, olha o que diz o texto, para que vivas tu
Ou seja, então a obediência, ela produz um crédito de justiça em uma perspectiva pessoal. Aqui eu estou falando de pessoal. Olha o que o texto fala. Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu. Então, é algo pessoal. Para que você tenha longevidade, para que você viva muito tempo. Em todos os âmbitos, não é só vida, todas as áreas da sua vida. E um entesouramento de promessas em uma perspectiva geracional. Então, quando ele está falando e tua descendência, ele está falando de uma perspectiva geracional. Então, a Bíblia menciona como Abraão, por exemplo, ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça, por ele ter crido, por ele ter obedecido. Foi imputado nele e na sua geração como justiça. Esse crédito de justiça redundou, ou seja, foi desenvolvendo, em um saldo de promessas que incluiu ele mesmo e toda a sua descendência. Então, Abraão, Isaac, Jacó, toda a sua descendência eram abençoados por causa da obediência de Abraão. Abraão obedeceu o Senhor em tudo. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu. No meio do caminho, fez escolhas. Teve consequências. Desceu para o Egito. Deus falou, não era para tu descer. Eu falei, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então ele tinha que ter consultado o Senhor. Depois ele resolveu isso? Resolveu. Teve problemas sérios, Essa desobediência dele redundou em 430 anos de cativeiro. A gente vai ver mais na história pra frente. Entendeu? Então, gente, é muito sério. A responsabilidade pessoal e a herança, ela segue junto. Tá? Uma gera a outra. Então, vamos lá. Se você entrou agora, depois você vai ver, volta, vou estar salvo no YouTube. E você vai entender isso. Então, quando a gente compreende essas coisas, a gente começa a pensar nas nossas ações. E aquilo que a gente já fez, a gente vai trazer para confessar. E no final eu vou estar falando como que a gente resolve isso aqui. Então, foi gerado para sua descendência. Então, a Bíblia menciona, como Abraão, ele gerou isso por ele obedecer. Então, esse crédito de justiça redundou em um saldo de promessas que incluiu ele mesmo e toda a sua descendência. Então, o pecado, ele produz um crédito de injustiça, ou seja, uma culpa de caráter pessoal e também uma perseguição espiritual de caráter coletivo. Então não adianta você achar que só vem para você, vem para toda a sua descendência. Gente, eu faço mapeamento. Deus me chamou para ser uma mentora de vida espiritual, a conselheira espiritual. E quando eu vejo um quadro de exploração demoníaca, como eu tenho tratado ultimamente, e aí eu converso com essas pessoas e eu começo a fazer um mapeamento, a gente vê que lá atrás esse comportamento, já vem sendo desenvolvido de forma geracional. Toda escolha pessoal gera consequências de caráter coletivo. Os filhos vão sendo perseguidos naquela área e eles também reproduzem o mesmo comportamento e vai indo. Tá? Então, nós não podemos ignorar essas questões. Então, o pecado, ele produz um crédito de injustiça, ou seja, uma culpa de caráter pessoal. Que também traz uma perseguição espiritual de caráter coletivo, ou seja, uma consequência geracional, uma influência herdada. Por conta do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Por isso, toda a raça humana foi afetada. Então, por mais que você pense assim, eu não tenho pecados, eu não estou na prática do pecado. Por mais que você pense assim, eu não estou na prática do pecado. Mas você já nasceu numa condição de pecador. Por causa do pecado de Adão. Entende isso?
Eu já nasci com a minha natureza pecaminosa. Então Adão, ele trouxe, por conta do pecado de Adão, a morte passou para todos os homens. Toda a raça humana foi afetada. Então hoje nós morremos, nós temos uma vida, né, que sofremos a consequência, inclusive a morte. Obviamente, a responsabilidade pessoal está acima das heranças espirituais. Por isso que eu falei no início da live que a proporção é de 70 para 30. 70%, né, se a gente fosse falar assim em questões de proporção. Mas, Thalita, qual seria a proporção? Então, segundo estudos, né, na área da Bíblia, a gente viria aqui, como diz alguns autores, né, 70% responsabilidade pessoal e 30% heranças espirituais. Então, na cultura hebraica, a lei da herança sempre foi muito considerada. Até com exagero, né? Eles exageravam isso, achavam que aquele homem estava em pecado por causa dos seus pais. Vale advertir que não podemos fazer do pecado dos nossos pais e antepassados um pretexto para a nossa irresponsabilidade moral. Porque nós somos responsáveis também pelos nossos atos, né? Não é porque meu pai foi um homem imoral que eu vou ser também. Então eu tenho condições de pensar e decidir. Esse tipo de extremo é fortemente confrontado pelo profeta Ezequiel, tá? Em contrapartida, na cultura ocidental cristã, depois você lê lá Ezequiel capítulo 18, ele confronta muito sobre isso, tá? Em contrapartida, na cultura ocidental cristã, a lei da herança perdeu o seu significado. Na nossa cultura ocidental, nós cristãos, perdeu o seu significado, a lei da herança, estabelecendo uma viseira teológica que deforma a cosmovisão bíblica e limita a redenção. Ou seja, tem ensinos por aí que falam assim, a graça já acabou com tudo, irmão. A graça já resolveu, você não precisa. Então, a cosmovisão está distorcida. Enquanto que a cultura judaica dava muito valor, né, exageradamente, à herança espiritual, a nossa ocidental cristã perdeu o significado da herança espiritual, ou seja, aniquilou. Então, quando a gente vai para um extremo, isso é perigoso. A gente precisa ter um equilíbrio, tá? Porque a gente vê isso nos atendimentos. A gente vê que as consequências dos pais influenciam no comportamento, nas heranças, tanto comportamental quanto espiritual dos filhos. Amém? E aí, quando nós estivermos na imersão, nós vamos fazer atos proféticos. Nós vamos orar e vamos desligar. Tem pessoas que você conversa com ela, né? E ela ainda está com aquelas feridas lá. E ela não consegue resolver determinados comportamentos. Porque é de responsabilidade pessoal, ela precisa confessar, ela precisa cortar o vínculo que ainda existe com aquelas entidades que exploram. Porque, gente, o que é uma ferida? O que é uma ferida? Nada mais é de consequências que foram geradas ou por uma ação sua, por uma prática sua, ou por algo que você herdou, que você sofreu de alguém. E aquilo ali foi gerando um crédito que a gente foi reproduzindo. Então a gente vai precisar lidar com isso responsavelmente. Então eu vou trazer aqui vários assuntos, né? Várias palavras para poder desconstruir e tirar você desse lugar. Então vai ser um incômodo, mas é para cura. É para que você seja curada. Totalmente. E você cancele isso para a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos.
É só você olhar para a sua geração. É só olhar para as famílias na igreja. Você vai ver que essas coisas se repetem. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu isso aqui? Escreve aqui. Se você está pelo YouTube, escreve aqui os seus insights que vem na sua cabeça. O que você entendeu. E você que está aqui comigo, entra no Telegram, escreve lá. Deixa o testemunho lá no Telegram, porque lá eu consigo conversar, falar com vocês também. E essa live ela fica salva no YouTube. Então você escreve lá os insights que vieram na sua cabeça, o que ficou claro para você quando você entendeu sobre essa questão, né, da herança e da responsabilidade. E dia 23 de março nós vamos estar juntos nessa imersão, para a glória de Deus, para a gente poder cancelar todo esse crédito de dívida, né? Fazendo atos proféticos. Vai ser profundo, vai ser tremendo, tá bom? Que Jesus te abençoe. Entra lá no Telegram agora que eu vou fazer uma oração lá. Uma oração de guerra para sua vida, para cura. Para você que está aqui pedindo oração, tá bom? Vamos estar orando no Telegram agora quando a gente acabar de sair daqui. Então se inscreve lá, entra aqui na minha bio, toca lá e entra para você participar. Tá bom? Jesus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha um bom dia.